Alô, você meu aluno, tudo bem? Então, hoje nós vamos bater um papo sobre vírus, né? Vírus que está sendo tão falado, tão comentado aí devido ao coronavírus, as vacinas relacionadas a esse vírus específico, o que que ela tem, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, o termo vírus, né? Biologicamente significa veneno, ou seja, é uma toxina que causa mal à célula. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que vírus significa veneno. Outra coisa importante, o que que os vírus são? Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que que quer dizer um parasita intracelular obrigatório? Ele só vai realizar as suas funções vitais a partir do momento que ele parasitar uma célula viva. O que que quer dizer com isso? Sozinho ele não tem vida, ele não consegue organizar as suas funções vitais. Por isso é que a gente chama ele de parasitas intracelulares obrigatórios. Acho que a primeira coisa que você precisa entender, vírus são seres acelulares. O que significa seres acelulares, professor? Ele não tem célula. Quando eu falo em vírus, eu estou falando de um ser que não tem célula. Por isso que eu chamo ele de seres acelulares. São menores e simples, são os menores seres que nós temos conhecimento. Nós que eu estou falando, cientistas relacionados à biologia. Ou seja, o vírus consegue ser menor que uma célula. Por isso que eu consigo ver somente vírus em microscópio. Você não vê o vírus da gripe por aí no ar. Você não vê o coronavírus por aí no ar, ainda bem, né? Tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que isso causaria um pânico gigantesco. O lado negativo é que se momento que se causasse um pânico, você ficaria em casa. Né? São exemplos. Então, eles são muito simples e são os menores seres que existem. Não tem metabolismo. O que quer dizer isso? Você tem o seu metabolismo. O vírus não tem metabolismo. Portanto, ele precisa metabolizar, entrar em uma célula para realizar as funções vitais dele. Que as funções vitais dele? Principalmente a reprodução. Ele só se reproduz dentro de uma célula viva porque ele não tem metabolismo. Existe o vírus de RNA, existe o vírus de DNA e existe o vírus de RNA e DNA juntos. Então existe o vírus de RNA, que significa ácido ribonucleico, existe o vírus de DNA, que significa ácido desoxirribonucleico, e existe o vírus de RNA e de DNA. Então não posso esquecer disso. Aqui eu quero abrir um parênteses pelo seguinte, duas coisas importantes. Há duas vertentes biológicas sobre o vírus. Alguns cientistas consideram os vírus seres não vivos. Então, alguns cientistas consideram os vivos seres não vivos. Por que alguns cientistas consideram os vírus seres não vivos? Porque eles são acelulares. O vírus não tem célula e todo organismo vivo precisa de célula. Então há uma vertente científica que considera o vírus como ser que não é vivo. Há uma outra vertente que considera o vírus como um ser vivo. Mas por que essas pessoas consideram os vírus um ser vivo? Porque os vírus evoluem. Por exemplo, é muito comum você falar assim, olha, o novo coronavírus sofreu uma mutação em uma nova cepa. Ou seja, ele evoluiu. Se evoluir é ser vivo. Você quer um outro exemplo? Por que todo ano você toma vacina da gripe? Você toma vacina da gripe todo ano porque o vírus da gripe sofre uma evolução. Então ele sofre uma mutação. Se ele está se mutando, se ele está evoluindo por algum motivo, ele pode ser considerado um ser vivo. Então são essas duas vertentes. Vou te falar enquanto seu professor de biologia específico. Para mim, o vírus não pode ser considerado ser vivo. Por quê? Porque todo ser vivo tem célula. Por quê? Por mais que ele esteja sofrendo evolução, ele só vai reagir, ele só vai, de certa forma, realizar algum tipo de reprodução se ele atingir o metabolismo de outro ser. Sozinho ele não é nada, tá? Então, para mim, o Elon falando, ele não é um ser vivo por não ter célula.
tá bom? Aqui existe alguns exemplos de vírus. Existe o adenovírus. Adenovírus causa, por exemplo, resfriado. É o DNA. Existe o HPV, né? O HPV é um vírus de DNA. Existe o rotavírus, que é o vírus também de RNA. Existe o HIV, um vírus também de RNA. Tá? Então existe o adenovírus, o HPV, o rotavírus, o HIV, existem vários tipos de vírus aí que você vai ver no decorrer dos PETs, das apostilas que vão surgindo. Então aqui eu coloquei como exemplo o adenovírus e o HPV como vírus de DNA, o rotavírus e o HIV como vírus de RNA. Aqui do lado de cá eu coloquei algumas doenças virais. A gripe é uma doença causada por vírus. Então eu tenho que ter uma dimensão, saber as doenças causadas por bactérias e por vírus. Por exemplo, o tétano é uma doença causada por bactéria. Eu vou combatê-lo com antibiótico, por exemplo. Gripe, por exemplo, eu tenho que combater como? Com antivirais, né? Esses antivirais, eles combatem este vírus. Então aqui eu coloquei como exemplo o vírus da gripe. Eu coloquei como, por exemplo, o vírus da AIDS, né? Lembrando que o vírus é o HIV, mas a doença é a AIDS, tá? Coloquei também a catapora, que é muito comum, né? No nosso dia a dia, infelizmente está voltando. A catapora é um vírus simples, mas é uma doença viral, tá? Aqui eu quis colocar para você um desenho simples do que poderia ser um vírus. Então existe uma capa, né, proteica. Essa capa proteica chama-se de capsídeo. Capsídeo proteico. Por que proteico? Porque é uma cápsula formada por proteínas. Isso é um capsídeo proteico. E quando eu tenho junto o capsídeo proteico mais o material genético, então aqui eu tenho o material genético, que pode ser de DNA, RNA ou os dois, envoltos por um capsídeo proteico. Então esse capsídeo proteico junto com o material genético eu chamo de nucleocapsídeo. Existe também os vírus que a gente chama de vírus envelopados. Envelopados porque ele tem uma membrana ligada à membrana plasmática, tá? Mas o que eu quero que você guarde? Capsídeo seria essa capa proteica. O capsídeo mais o material genético juntos formam o nucleocapsídeo. Uma outra coisa importante sobre vírus, vírus não ataca só ser vivo. Desculpa. Vírus não ataca só seres humanos, tá? Vírus ataca também plantas, tá? E vírus ataca também, por exemplo, bactéria. São os bacteriófagos, né? Então tudo isso está relacionado ao vírus. Mas basicamente seria isso. Seres acelulares, seres que não possuem metabolismo próprio, seres que precisam parasitar células vivas para cumprir as suas funções vitais, por isso são parasitas intracelulares obrigatórios. Vírus quer dizer veneno. Existe vírus de RNA, de DNA, de RNA e DNA juntos, e a formação corporal dele é um capsídeo proteico, uma cápsula de proteína, e com um material genético. O capsídeo proteico mais o material genético forma o nucleocapsídeo. Eu tenho algumas doenças virais, como gripe, AIDS, catapora, cachumba e ele vai. Então basicamente é isso. Espero que você tenha entendido essa introdução sobre vírus que a gente fez. Até a próxima aula.